Ok? Bom dia. Vamos ficar em pé e abrir nossas Bíblias. E nós vamos fazer leitura, irmãos, versículo 25 a 33. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem ao seu pai e à sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o seu marido. Vamos orar? Que a tua palavra tão maravilhosa, tão perfeita, tão linda, tão receptiva e tão confrontante chegue aos nossos corações. Nós pedimos tuas misericórdias por nós na recepção da tua palavra. Em nome de Cristo. Amém. Podeis assentar, mantém suas Bíblias abertas. Eu vou lembrar os irmãos que a partir do versículo 25, Paulo usa uma analogia incrível para falar do amor do marido para com a esposa. Tá? Eu lembro, irmãos, a Bíblia ordena o homem a amar sua esposa. Isso aqui é coisa definida. Não é para ela amar o marido. Ela vai gostar dele. Amor na Bíblia é uma atitude. Tá? Olha como processa-se. Deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua esposa. Sempre é ele tomando a direção. Tá vendo? Quando a coisa fica invertida, está desmoronando tudo. Bom? Então é isso. Não fala para os homens amar os filhos. Fala para os homens amar sua esposa. É isso. Por quê? Olha a razão. A formação de uma família é o homem e a mulher. Se o homem e a mulher não tiverem filhos, eu sei que a irmã ali não tem filhos, ela e o marido. Mas é uma família. Pronto. Tá vendo? Agora, os filhos entram, dá para chegar ali, entrar, ter aquela proteção do papai e da mamãe, e eles experimentaram como Deus fez, irmãos. Deus fez o lar de tal maneira que os filhos entram e fica aquele tempo até que eles casem e formam sua própria família. Mas naquele período, eles estão percebendo, vendo o amor do pai para com a mamãe e a submissão da mamãe para com o pai. Essas duas coisas, estas duas atitudes do marido e da esposa, essas duas atitudes refletem bem um lugar de descanso, um lugar de paz e um lugar de segurança para os filhos. Se o marido não amar a esposa, os filhos percebem. E as meninas percebem também o pai. Os filhos percebem muito a esposa. A mamãe, se está respeitando o papai. Então, os filhos pegam um modelo do lar dentro do lar. O que está acontecendo hoje, irmãos? É que os jovens, os adolescentes,
Eles não têm um modelo. O homem perdeu a liderança do lar. A mulher, por seu turno, ela passou a liderar. Está errado. Não foi assim o modelo de Deus. O modelo de Deus é exatamente como está aqui. Irmãos, a família é formada por uma união entre um homem e uma mulher, formando uma só carne. Por quê? Olha o modelo, está vendo agora porque a Bíblia traz lá do Éden, o modelo é quem? É Adão? Não. É Abraão? Não. É Moisés? Não. Vários homens do Antigo Testamento tiveram várias mulheres. Deus estava deixando, suportando esses pecados de outrora, de antigamente, do Velho Testamento, até que Cristo viesse, para lançar perante a igreja, perante os crentes agora, o total modelo, perfeito modelo. Quem é? Cristo. Vamos ver o que Cristo fez para nós os homens, e aqui nós temos um grupo de homens, e vocês são chamados a amar a esposa imitando a Cristo. Se não imitar a Cristo, vocês não conseguem amar. Tá bom? Vamos lá. Primeiro, olha o versículo 25. Cristo amou a igreja. Tá? Por que amou? Por que a Bíblia coloca o verbo no passado? Porque amor é eterno. Eu sempre falava para minha esposa, Dona Nádia, eu te amo. Eu devo falar isso para a Vivi agora. Eu te amo. Eu não vou falar eu te amei. Porque o amor nosso é temporário. Eu estou amando agora, posso falhar depois. Cristo, entretanto, não fala assim. Ele fala como? Com amor eterno, eu te amei. Pronto. Aí você se embasa desse amor. Você vai examinar que tipo de amor é esse amor de Cristo. É o amor que começou na eternidade. E se foi na eternidade, vai para sempre. Quer dizer, não vai parar. As coisas de Deus duram para sempre. De mim, não. Hoje, o Jailson pode dizer para a esposa dele, eu te amo. Mas amanhã ela pode ficar chateada com ele. Né? Porque sempre tem aqueles percalços na vida. Né? E isso acontece, queridos irmãos. Vamos outro detalhe aqui. O que Cristo fez pela igreja? Ele se entregou por ela. Agora os irmãos sabem o que é isso. Só o crente sabe disso. Quem foi que Cristo amou? Ele não amou o mundo todo, irmãos. Vários pastores pregam isso. Cristo amou todo mundo. Não. Ele amou a igreja. Quem é a igreja? A igreja é aquele povo, é constituído de um povo que o pai escolheu e deu para o filho. Está lotado disso na Bíblia, irmãos. Tá? Esse é o sentido de amor bíblico. Cristo amou a igreja. Os irmãos podem perceber isso no livro de Apocalipse. Eu não sei quantos já leram o livro de Apocalipse. Quem passou pela Bíblia toda, obviamente passou por Apocalipse, né? Mas ali tem duas mulheres representadas. Uma é chamada a noiva de Cristo, ou futuramente a esposa do Cordeiro, e tem também a grande meretriz. Que é isso? Que dois grupos representam aqui. A igreja representa o grupo de pessoas salvas. Se você é um crente em Cristo, você faz parte da igreja. Da igreja, tá? É a família de Deus. Um dia, cada vez que você vem na igreja, você vai ouvir essas coisas, tá? Se você deixa de vir, aí você não aprende as grandes e poderosas doutrinas da graça. É a igreja. Cristo se entregou por ela. Cristo amou o povo, irmãos. E é muito claro. Ele foi na cruz por mim. Todo crente fala isso. Cristo me amou. Nós cantamos aquele hino, né?
46, se não me engano. Cristo me amou. Essa é a confissão individual. A igreja toda confessa. Cristo nos amou. Pronto. Cristo não amou a pessoa que está no inferno. Não. Ela está lá porque ela quis estar lá e Deus disse, não quero. Deus chama os dele. Tá? Vamos supor que você hoje veio à igreja e você traz 20 convidados. E 5 deles se convertem a Cristo. E os outros 15, não. O que foi? Deus chamou 5. Está vendo? A gente prega o evangelho para todo mundo. Todo mundo. Mas Deus vai chamar somente os dele. Então, tem que pregar o evangelho. Eu prego como se todo mundo fosse eleito. Mas quem conhece os eleitos é Deus. Né? E tem a grande meretriz. Tá? A prostituta que a Bíblia fala. Né? É o ajuntamento de tudo que não é de Deus. Vai ser destruído. Bom, então deixemos isso de lado e olhemos agora. Por que Cristo se entregou pela igreja? Qual foi o objetivo? Vamos ver? Primeiro, olha o versículo 26. Para quê? Os irmãos estão vendo o objetivo? Por que ele se entregou? Para que a santificasse. Os irmãos entenderam aqui o objetivo? Porque Cristo se entregou por nós para nos santificar. Está vendo como a salvação é maravilhosa, irmãos? A salvação tem duplo objetivo. O primeiríssimo é salvar. O segundo é santificar. Está vendo? Está aqui. Não é primeiro santificar. Por favor, não coloque o carro na frente dos bois. Tá? Linguagem de antigamente, quando a gente via na Bahia os bois puxando a carroça, né? Veja, primeiro salvar, depois santificar. Aqui acontece rapidamente, salvou. Aqui ele vai gradativamente. O processo de santificação. Tá? É assim que o homem deve ter sua esposa. Por que ele casou? Por que fulano de tal casou com a Joana? Né? Porque ele a ama e ele quer santificá-la. Então ele se entrega por ela. E aqui entra um trabalho maravilhoso dos maridos. Aquele santificar indica que ele fala, ela é minha. Eu a comprei. Quando as mulheres vão atrás dos homens, elas que estão tentando comprar. Não é o marido que vai. Ele que compra. Ele que faz todo o esforço. Está vendo como Cristo fez? Ele veio ao mundo. Não fomos nós que fomos atrás dele. Foi ele que veio nos buscar. Está vendo? E assim é o marido. O processo é esse. Ele compra a esposa. Eu citei para os irmãos que no Antigo Testamento era assim. O homem, vamos ver, aí está quem? Um filho de um judeu. Ele é crente, ele teme a Deus. E ele vê uma linda moça. E ele diz o quê? Pai, eu quero casar com aquela moça. O pai ia e comprava o dote dela. Falava com o pai da moça. Comprava e o filho então casava. Hoje não tem isso. Hoje é um ajuntamento sem igual. Olha, isso perde a beleza do casamento. Eu até sugiro os crentes, coloquem as coisas no lugar. Vamos lá, arruma tudo. Por quê? A esposa precisa, ela não pode ficar jogada. Ela não pode ser entregue ao léu, né? Ela não pode ser colocada fora da proteção do homem. Tá? Porque ele tem que ficar de perto. Mesmo que ele está fora, tudo, mas ele está de longe observando. Como está você, como está isso, tá? Então, se ela, por exemplo, ela vai trabalhar, joga os filhos
para as creches, o que acontece? Ela está se expondo demais. E aí que o diabo entra. Ele vem atacar com a mulher, vamos dizer, o estilingue dele, com as armas dele, para destruir o lar. É isso que ele está fazendo hoje. Então, o homem é um protetor, ele santifica, ele deve sempre dizer, eu amo você, fica aqui perto de mim. Dentro de casa, ele é um protetor. O que está entrando aqui? O que está passando nessa novela? O que é isso aqui? O que é aquilo? Eu não quero isso aqui dentro de casa. Ele protege a casa. Tá? Ele cerca tudo. Onde está recebendo essa informação? Quem é esse que entrou aqui? Com quem você está conversando? Não é questão de ciúme, não, irmãos. É questão de proteção da esposa. Tá? Eu conheço um pastor. A esposa dele tomou um mototáxi para ir para casa. Ele falou, nunca faça isso. Nunca. Porque você está se expondo a perigo. Então, é ciúme? Não. Há um certo... Deus tem ciúme de nós. Tiago fala em capítulo 4. Há um ciúme zeloso, né? Que a gente zela em cuidar da esposa. E é isso que deve acontecer. Proteja a esposa. Porque ela é sua. Tá? E nessa proteção é que começa a cultivar beleza interna. Santificação é para isso, irmãos. A mulher, ela por natureza é vaidosa. Nós também somos vaidosos, né? Cada um de nós tem aquele sistema de vaidade, mas é normal na vida. Eu gosto de pentear o cabelo normal, jogar um perfume, isso não é nos manter na aparência, né? Mas a mulher é muito mais. Ela quer se apresentar, unhas. Às vezes o marido nem olha para as unhas dela, nem dos pés, nem das mãos, mas ela quer cuidar. O cabelo, o formato, tudo. Então isso faz parte da vida. Ela deve ter todas essas coisas. Para quê? Para manter-se bela para o marido. Tá? Para o marido. Mas a função dele é dar a ela esse, vamos dizer assim, esse ambiente onde ela se sinta segura e ela vai se santificando. É aí que a mulher vai ficando mais bela. Está vendo, irmãos? Com o passar do tempo, as rugas começam a aparecer. Sinal de velhice. O marido vai perder o amor? Não. Ele vai mantendo o amor por ela. Cultivando. E quando ficar bem velhinhos, o amor está ali. Ela é minha. E quando ela falece ou ele falece, os dois sentem, irmãos, muito a falta do... O outro detalhe aqui, irmãos, é o marido... Nesse ato de santificar a ela, ele deve cuidar com outras mulheres. Nem pensar noutra mulher. Fuja desta maldade interna. As mulheres hoje, elas se apresentam aos homens. Elas estão dizendo, olha eu aqui, jovens, mocinhas bonitas. Elas perderam a virgindade. E agora, o que elas estão fazendo? Se apresentando a homens de idade, jovens, toda a idade. Fuja. Tem um conceito de vida cristã. Por quê? Porque você precisa se santificar para santificar sua esposa. Incrível. Pode pensar que não. Mas qualquer vestígio de interesse por outra mulher, sua esposa percebe. A coisa tão singular, tão perfeita que Deus fez, que se os homens, qualquer homem, mostrar um interesse por outra mulher, sua esposa percebe. Ela é sensível, e ele também, por seu lado, percebe. Então, santifica, irmãos. Seja assim exagerado em santificar a sua esposa, tá? Cuide você, gasta tempo com ela. Eu tenho falado sempre, homens, faça o culto na família, faça. Você que é o sacerdote, tá? O Jessé não deve esperar que a Virgínia chamará ele para fazer o culto em casa com o Theo. Não, é ele que tem que tomar a liderança. Ele é o sacerdote da casa.
Sabe o que está faltando hoje nas igrejas? Homens assim. Ele senta no culto, assistiu. Oh, que bom, ótimo, foi bom estar com todo mundo. Mais um clube do que uma igreja. O marido tem que fazer isso dia a dia. Abrir a Bíblia. Se ele não tem conhecimento, ele deve pedir ajuda ao pastor. Pastor, o que é que eu faço? Seu pastor deve ter alguma coisa para lhe ajudar nisso. Um livro, uma instrução de um livro. Por exemplo, você pega todos os dias e faça um culto com a família, lendo João. Você ali abre, no princípio era o verbo e tal. Se não tiver orientação, liga, pastor, que orientação eu devo dar à minha família? Queridos, o lar é o lugar principal para evangelizar. Você tem que evangelizar seus filhos. Eles estão vendo ali papai falando de Deus. Fala de Deus. O judeu fazia isso, ele pegava os filhos e ensinava sobre o Deus da Bíblia. Lembre que seu filho, sua esposa, precisam da presença de Deus dentro de casa. E se você estiver sozinho, só com sua esposa, faça o culto com ela. Desculpa a ilustração particular, mas eu tenho feito isso com a Vivian. Todo dia de manhã, 6 horas da manhã, nós reunimos em torno da mesa. E nesses mais de 6 meses já, que estamos casados, nós já passamos por Romanos, Efésios, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, Tiago, Pedro, 1 João, Judas. Todo dia. Sabe o que eu vou fazer? Posteriormente, voltar tudo de novo, para ela ter noção do que é a palavra de Deus. Você está passando, queridos irmãos, e minha oração é que eu passe para ela aquelas conotações divinas de vida cristã. Vocês, homens, são responsáveis por isto. Não é só o trazer na igreja. Não culpe a igreja se seus filhos saírem, se acontecer alguma tragédia no seu lar. Não culpe a igreja. A culpa é sempre do homem. Ele falhou. Se ele falha, depois você vai ter problema com os resultados dentro da família. Chegamos até aí, vamos adiante. Versículo 26. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. A primeira lição aqui, que os irmãos devem ter, é que a Bíblia usa uma linguagem figurativa. Lavagem de água. Os irmãos já sabem, no Velho Testamento, os judeus faziam isso. Havia lavagem. O sacerdote, antes de apresentar-se perante Deus, ele tinha que se banhar todo o corpo. É uma figura de linguagem, queridos irmãos. Agora, no Novo Testamento, o que significa isso? Significa que é a palavra de Deus que faz a lavagem da água. Impressionante. Irmãos, o que mais me deixa triste hoje é ver o quanto o povo chamado crente não gosta da Bíblia. Gosta de show dentro da igreja, gosta de barulho, gosta de falar de curas, de milagres, coisas assim. Eles não querem a Bíblia, mas a Bíblia é um livro de Deus para nós. E quando eu estou lendo a Bíblia, eu estou fazendo uma limpeza em minha vida. Ela purifica a vida da gente. Eu não vou passar textos aqui, porque vai ocupar muito o nosso tempo. Mas é só para falar para você que quando aí está essa irmã, ela é sozinha em casa, mas ela está lendo a Bíblia, ela está fazendo uma purificação na sua vida. Quando você, homem, pega a Bíblia, reúne a família, e você lê a Bíblia, explica a palavra de Deus, você está fazendo uma purificação na vida da sua esposa. Você está lavando a vida dela com a palavra. Ela vai ficando pura. Ela vai temendo a Deus. O alvo da vida é o temor a Deus. Está vendo? Então é a purificação pela palavra. Vamos lá.
Outro objetivo que Cristo se entregou, veja o versículo 27. Para apresentar-se a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, com coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Impressionante! Por quê? Nós viemos da onde, irmãos? Vamos lá. Cristo se entregou para quê? Qual o objetivo? Nós éramos pecadores. E somos ainda. Mas o Senhor está trabalhando em nós, está vendo? Eu fui salvo, tem 3 tipos de salvação. Estou tentando ensinar isso lá em casa, né? 3 tipos de salvação. Os irmãos vão lembrar. Salvação da pena do pecado, salvação do poder do pecado dia a dia e salvação da presença do pecado. O primeiro aconteceu no dia que eu fui salvo. Eu fui livre da penalidade, não irei para o inferno. Cristo me salvou, perdoou meus pecados e me apresentou puro perante o Pai. Não tem culpa que me leve ao inferno mais. Segundo, o Espírito Santo habita em mim. Dia a dia, quando eu estou em casa, quando estou andando na rua, quando estou em qualquer lugar, sozinho com alguém, ele me livra do poder do pecado. Sempre as astúcias do mundo, os desejos da carne e as armadilhas do diabo querem nos pegar. O que acontece? O Senhor nos livra dessas coisas todas. Está vendo, irmãos? O que a Bíblia faz? Dia após dia. O Senhor está guiando, tomando a vida do crente. Vem cá, meu filho. Olha, irmãos, Deus faz isso. Ele caminha conosco, segurando as mãos, como se fosse criança. Olha aqui, cuidado ali, cuidado ali, cuidado. Depois ele solta a gente para a gente aprender a andar. Tá? Então, é assim. E isso, queridos irmãos, é feito como? Pela palavra. Vai chegar um dia, se Cristo voltar, vai levar todo mundo, toda a igreja. Mas ele pode me buscar, como ele buscou Dona Nádia no ano passado. Ele busca individualmente. Tá? E assim, é livrar da presença do pecado. Nunca mais o pecado vai nos perturbar lá no céu. Nunca mais. Está vendo? Agora, os irmãos percebem o que a Bíblia está falando? Cristo quer apresentar a igreja pura, gloriosa, cheio da glória dele. Os irmãos sabem quando chegar aquele dia, quando Cristo nos der um novo corpo, um corpo de glória, não vai ter mais dor, tá vendo? Nem fome, nem sede. Isso tem no inferno, no céu não. Tá? Não vai ter mais problema de limitações, não vai ter mais parede para atrapalhar. Você vai subir, vai entrar, vai em qualquer lugar com um novo corpo de glória que o crente vai ter. Tá? Ele quer apresentar assim. Outro detalhe, sem mácula, sem maldade nenhuma. É assim a nossa função. Eu sei que você não vai tornar sua esposa, nem eu tornar minha esposa numa pessoa perfeita, mas nós estamos apresentando-a para Deus, tá? E quanto ela mais fica livre de contaminações, mais bela ela é. Igreja gloriosa. Tá? Ame a sua esposa, não apenas na aparência, mas como ela é por dentro. Tá? A mulher, como homem, é a alma que está ali dentro. Os irmãos vão perceber, quando alguém morre, saiu a alma. E nós lidamos muito com o corpo, com a aparência, não é com o corpo. O corpo é importante, cuidar, proteger, porque é o seu corpo. O corpo da esposa é o corpo do marido. Fizeram uma só carne. Tá? No ato conjugal é assim. Tá? Então, por exemplo, se um rapaz tiver relação sexual com uma moça aí fora, sem casar, ele fez um corpo com ela. Tá vendo? Um corpo. Isso é casamento. Casamento bíblico, na Bíblia é assim. Um corpo só. Tá? Então você fez um corpo com sua esposa. Então vamos adiante, irmãos. Sem ruga. Então o objetivo é esse. Olhando do ponto de vista da aparência, as rugas virão. Tá? Você não é mais aquele menino, aquela menina de 16, 17, 20 anos.
chegou aos 40, 60, as rugas vão aparecendo. Se você puder ficar sem as rugas, tudo bem. Mas o que a Bíblia está tratando aqui é a beleza interna de uma mulher, que o marido deve, vamos dizer assim, o marido deve envolver nisto. A beleza interna dela é que faz a mulher ser bela por fora. Quanto mais ela teme a Deus, mais bela ela fica. Vamos adiante? Apresentar santa e sem defeito. Vamos para a aplicação disso. Apesar que eu tentei aplicar. Versículo 28. Assim também os maridos devem amar sua mulher como o próprio corpo dele. É impressionante a identificação que acontece no casamento. Eu conheci a esposa do irmão Francisco. Eu não posso pensar no Francisco sem pensar na Daiane. Porque os dois estão tão ligados pelo casamento que é impossível desvincular. Eu não posso lembrar de minha mãe, Dona Rosa, sem o senhor Raimundo, marido e mulher. Porque ao casar, forma uma coisa só. Um só corpo, uma só carne. Está vendo? Então, quando o marido está cuidando da esposa, ele está cuidando dele. Se ela sente, ele sente. Se ela chora, ele chora. Se ela entristece, ele entristece. Se ela se alegra, ele se alegra. Está vendo? É impressionante. Queridos irmãos, esse é o objetivo do casamento. Vamos lá. Que ama a esposa, versículo 28, ama a si mesmo. Está vendo? Então você quer amar, você ama a sua esposa. Não ama outra mulher, não. Tira os olhos. Fuja do mal. Considere que adultério mental é terrível. E se alguém que diz que é crente se interessa por outra mulher, ele não é crente. Porque sustentar um pecado desse dentro no íntimo, irmãos, fornicação ou adultério, é sinal de lago de fogo. Tem que arrepender. Hoje estão brincando demais com essa maldade. Já tem jovens crentes. Queridos irmãos, isso não é brincadeira. Se fomentar essa maldade lá dentro, não se arrepender, é sinal de destruição eterna. Tá? Um homem que olha para outra mulher até com intenção de deitar com ela. Um rapaz que faz isso com a moça. O homem com a mulher, ele faz. Um homem casado, ele é um adúltero. A Bíblia não muda o nome. Ele é amante. Não tem isso. Ele é um adúltero. E o rapaz é um fornicário. E Hebreus 13 diz que Deus vai julgar. Ele preparou um lago de fogo para isso. Então, arrependimento profundo, sustenta uma vida maravilhosa. Quando o homem se arrepende, ele realmente é um crente. É profundo? O poço é fundo? É. Mas Deus é o Deus dos arrependidos. Não brinque com pecado. Você está brincando com fogo. E hoje estão brincando. Ele perdoa, é graça, é graça. Não vai brincar com isso, não. É por isso que o povo quer shows nas igrejas hoje. Eles não querem ouvir a verdade. Então, irmãos, olha o que vem em seguida é óbvio. Versículo 29. Ninguém jamais odiou a própria carne. Você odeia a sua carne? Claro que não. Hoje de manhã eu levantei, tomei café, comi pão, comi uma fruta, pronto para vir para a igreja. Por quê? Eu amo meu corpo. Tá vendo? Você vai almoçar daqui a pouco. Por quê? Você ama o seu corpo. Você quer cuidar da sua carne. Você sente dor, imediatamente você procura um médico ou toma um remédio. Por quê? Você ama e alimenta a sua carne, né? Mas a sua esposa é seu corpo. Então cuida dela. Dê a provisão para ela. Ela é seu corpo. Vocês fizeram uma só carne.
na relação sexual. Ó, queridos, eu estou falando essas coisas porque a palavra de Deus manda eu falar. E esse Deus quer que nós aprendamos a temer a Ele. Paulo fala que até tremer devemos ser. Volte, queridos. Sabe o que a igreja de Deus está precisando hoje? Cada igreja. Homens e mulheres sérios. Homens e mulheres que quando os filhos crescem, eles orientam os filhos. Siga o meu modelo. Um homem faz isso com uma filha. Uma mãe faz isso com uma filha e com um filho. Hoje estão preparando os meninos para ganhar dinheiro. Eles não estão preparando homens e mulheres para temer a Deus. Não estão preparando as filhas para casar e serem esposas respeitáveis. Nem os jovens sendo preparados para amar, cuidar e proteger. Porque Cristo fez isso conosco. Tá? Agora, vamos para as partes finais, irmãos. Diz o quê? Versículo 31. Eis porque deixará o homem ao seu pai e à sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão dois numa só carne. Certo? E agora? Está vendo o que é casamento? Eu sei que tem irmãs aqui que gostariam de casar, são viúvas. Deus está no lugar protegendo vocês. Ele nunca abandona uma viúva. E espere no Senhor. Deus há de prover, na vontade dele, um esposo para vocês. Sabe, hoje nós estamos vivendo dias de homens perigosos. Até dentro das chamadas igrejas. Tem homens perigosos que querem sexo, não querem proteger a esposa, uma mulher. Isso não é ser homem. O homem tem que ter caráter cristão, temor a Deus. Então, irmãs, espere no Senhor. Ele é poderoso. Viva para a glória dele. Viva. Venha à igreja, batalhe pela causa do Senhor. Mostre aos seus filhos e netos que vocês têm um Deus que teme. No dia certo, Deus provê um homem dele, um homem de Deus, para casar com vocês. E sabe, porque também a culpa muita das mulheres hoje. Elas se entregaram. Então os homens não respeitam as mulheres. Eles estão errados? Estão. Vão ter que enfrentar o juízo perante o grande trono de Deus. Por quê? Está faltando homens piedosos hoje. Onde tem homens piedosos, homens tementes a Deus, as mulheres também aparecerão como piedosas. Tá? É isso que está precisando. Queridos irmãos, quando eu leio a história da fundação dos Estados Unidos, aquela nação, ela se tornou uma nação modelo em termos de educação de família. Eu conheci famílias americanas, como eles levam a sério o respeito, o ensino dentro de casa. Qual foi a razão? É porque os fundadores dos Estados Unidos foram homens crentes que vieram da Inglaterra, atravessaram o oceano para fundar uma nação respeitável, homens de Deus. Eles sabiam o que era ser homens, no sentido bíblico, trabalhadores, de família, respeitáveis. Hoje, a nação americana está lá embaixo, com tanta maldade. O que diria do Brasil? O que diria? Nós estamos cheirando juízo hoje, podridão, família. Então, queridos, olha como termina o versículo 32. Grande é este mistério. Vocês perceberam? O lar é um mistério. Por que é um mistério? Porque quando Deus desenhou o lar,
lá no Éden. Ele estava pensando em quem? Em mim? Propriamente? Primariamente, não. Ele estava pensando no filho dele. Jesus que viria para comprar a igreja. A história da cruz é a história incrível do amor de Deus. E esse mistério, o mundo lá fora não sabe. Se você for falar de pecado para os homens hoje, eles vão rir da sua cara. Vão zombar e vão até ameaçar a sua vida. Quando João Batista enfrentou Herodes e falou na cara dele: não é teu direito deitar com a mulher do teu próximo. Custou o quê? Pescoço cortado. Porque ali estava uma adúltera com um adúltero. Ela custou a cabeça do profeta. Olha, queridos, o mundo odeia isto. Eu vejo que a ênfase hoje é na família. Tem dado muito essa ênfase na família. Não estou contra. Eu acho que é importante. Mas a Bíblia dá mais ênfase aqui. A conversão de pecadores. Porque quando pecadores se convertem de todo o coração, eles temem a Deus e vão amar suas esposas. Certo? Vão fazer isso. Então eu prefiro, eu não estou aqui, não vão, os irmãos não vão ver que eu estou dando ênfase aqui. Ah, vamos ao encontro de casais. E não, tem a igreja, não é para isso. A igreja é um agrupamento de pessoas. Tem dentro da igreja pessoas, mulheres viúvas, homens solteiros, pessoas assim. E tem casados também. A igreja é um ajuntamento de pessoas que temem a Deus. O meu último encontro de casais que eu planejei, eu fiz para nunca mais fazer. Nunca mais. Homens ímpios estavam ali. O homem fez uma pergunta: pastor, naquele encontro, eu posso levar minha esposa para um motel? Uma coisa até feia fazer isso. O que é um motel? Um motel é um lugar onde a ira de Deus está. Onde a ira de Deus está presente. Homens levando mulheres de outros para deitar com elas. Levando filhas dos outros para deitar. É um lugar de fornicação, de adultério. E um homem crente levar sua esposa para um ambiente desse? Nós tiramos de lá. Por que não na sua casa? Por que não no seu quarto? Lugar santo, fechou a porta, é um lugar de honra. Da presença de Deus. Vendo? Então, queridos, eis aí o segredo de uma família. E vamos terminar? Versículo 33. Não obstante, vós, cada um por si mesmo, né? Ame a própria esposa, como você ama a si mesmo. Vendo? Honre a sua esposa. Eu conheci alguém que ele tentou amar a sua esposa. Mas as mulheres davam em cima dele. Até que ele caiu. Separou da mulher. Foi uma destruição para a vida dele. Para a vida da família. E, meus queridos irmãos aqui presentes, nós não estamos livres disso, não. Se não for o Senhor nos protegendo, nós cairemos. Se você, homem, caiu uma vez, chegue, chore perante Deus. Chore! Eu também. Chore como Davi chorou. Eu pequei contra ti. Não brinque com o pecado. Deus não abençoa pecado, Ele não põe a mão para abençoar. Estão fazendo isso nas igrejas, deixando isso aí passar. Porque querem ter muita gente dentro da igreja. Mas Deus condena. Ele diz que os adúlteros e fornicários são dignos do lago de fogo. Então, chegue ao Senhor. E pronto. Chore. E Deus restaura. Impressionante. Está vendo como Ele faz?
Ele é o Deus dos quebrantados de coração. E quando você faz isso, Deus aprimora tudo. Ele vai na frente sua. Ele vai consertando os caminhos que a gente fez tortuosos. E o lado da mulher? Qual é? Qual é a função dela? Olha o versículo, irmãos. Final ali. E a esposa respeite ao marido. Respeite. Ele é o marido. Hoje nós estamos vendo, irmãos, a parte feminina, como tem sido terrível. E está acontecendo até dentro das igrejas. Elas estão tomando a vez delas, tomando a frente. Escute, Deus colocou o marido como cabeça do lar. E as mulheres devem respeitar. Não adianta você dizer, eu sou espiritual, eu prego, tá até as mulheres pregando hoje. Já está indo contra Deus. Mulher pregadora? Está indo contra. Deus não autorizou mulher nenhuma a ser pregadora, tampouco pastora. Isso é responsabilidade do homem, não dela. Até homens, nem todos foram chamados para ser pregadores. Quanto mais mulheres. Qual a posição da mulher? Fique no seu lugar. Honre seu marido. Respeite seu marido. Ele é o cabeça seu. Se você desrespeitar, tomar a frente dele, ir atrás de emprego só para ter uma disputa com o seu marido, você vai sofrer as consequências. E sofrimento mesmo. Não tem outro jeito. O que é a vida cristã, irmãos? É barulho? É pulo? É grito? É dizer aleluia, amém? Não. Vida cristã é o quê? Humildade. E cada um cumprindo com o seu dever na igreja, no lar, posição de esposa, posição de marido, posição de filho, posição no serviço, uma vida de justiça e retidão perante Deus e os homens. É assim que a vida cristã é. Posteriormente, entrando aqui no capítulo 6, o que é que nós vamos ver? Os filhos. Agora é a responsabilidade dos filhos. Tá vendo? O trabalho deles de honrar, respeitar e obedecer papai e mamãe. Deus não mudou. Eu termino aqui dizendo, o nosso Deus é imutável. Ele não mudou. Ele é o mesmo Deus. O mundo que mudou. Nós seguimos as veredas antigas. Nós cremos no que homens crentes fiéis do passado creram. Nós cremos nas Escrituras. É um livro antigo? É. Desprezado? É. Mas nosso Deus não. A verdade de 4, 5, 6 mil anos atrás é a mesma verdade. Eu devo receber com todo prazer. É o que meus filhos precisam, é o que eu preciso, que a esposa precisa e que os homens precisam ouvir. Por isso que pregamos o Evangelho. Que ele aplique assim a sua palavra em nossos corações.